Hoje eu vou te ajudar com um assunto muito importante para você e que provavelmente vai dar a direção de qualquer decisão que você venha tomar em relação ao investimento. Eu não vou apenas te ajudar a entender qual é o seu perfil de investidor, como vou te falar quais são os investimentos adequados para esse perfil. E mais importante do que isso, no final desse vídeo eu passo para você um teste rápido e fácil que você pode fazer e você vai ter certeza exata de qual é o seu perfil de investidor, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo! Olá, seus bonitos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Cora, fundador da Universidade do Valor, e hoje eu vou te ajudar a definir qual é o seu perfil de investidor. Eu tenho certeza que esse vídeo é para você que está aí se coçando, quer investir, mas não conhece ao menos a sua capacidade de lidar com riscos. E olha, esse é um problema muito comum de todo mundo que quer começar a investir, e eu senti isso na pele, tá bom? Eu vou te explicar por quê. Há 13 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu era simplesmente uma besta quadrada. Quer saber o que eu fiz? Eu peguei todo o meu dinheiro e comecei a operar day trade. Simplesmente porque eu queria lucro rápido, fácil, enfim, eu achava que ganhar dinheiro no mercado financeiro era simples, rápido e fácil. Acontece que nessa brincadeira eu levei um monte de peteleco aí na orelha do mercado e eu demorei muito tempo para conseguir definir, descobrir o meu perfil de investidor. Só para você entender, né? Quando você não sabe, quando você não entende o seu perfil e principalmente sua aversão ao risco, você está sujeito a um monte de coisas erradas se você entrar no tipo de investimento errado para aquele tipo de perfil. E deixa eu explicar, né? O que é day trade para quem não está familiarizado, tá bom? Day trade é o cara, né? O investidor, né? Ou a investidora que entra, né? Numa ação, né? Num ativo, pode ser mini índice, dólar, enfim, não importa, entra num ativo e sai no mesmo dia ganhando lucro na pequena variação. Acontece o seguinte, né? Essas pessoas trabalham alavancadas. Elas usam o dinheiro da corretora e uma parte do dinheiro delas. E se por acaso sobe o ativo, ela ganha, pode até ganhar bastante. Mas se desce, toma peteleco. E aí só depois de muito tempo que eu comecei a entender o meu perfil de investidor, imagina, eu não fiz nenhum teste, nem nada, eu não tinha como saber qual era o meu perfil de aversão a risco, por exemplo, e só depois de entender, depois de muita cabeçada, eu comecei a me moldar e aí sim eu comecei a ter mais tranquilidade. Hoje eu tô um investidor mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas e você, já sabe qual é o seu perfil de investidor? Se você não sabe, não tem problema, esse vídeo é justamente para te responder isso. Vamos direto ao ponto, nós temos 3 perfis de investidor, tá certo? O primeiro é o conservador, o segundo é o moderado e o terceiro é o arrojado ou agressivo. Tem gente que chama de agressivo. E antes de falar de qualquer um tipo desses investidores, é bom você ter em mente o seguinte, pode ser que você identifique, né? Fale, caramba, eu me identifico mais com esse, então será que eu sou isso, né? Por exemplo, você fala assim, eu sou conservador, né? Não é porque você é conservador agora que você sempre vai ser um investidor conservador, tá? Ao longo do tempo, conforme você vai trazendo mais informação, você vai tendo mais maturidade, você começa a investir, começa a mudar o seu perfil de investimento e você se torna, por exemplo, moderado. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa jovem hoje, né, que é super agressiva, com o tempo ela tende a ficar mais moderado e depois até mais conservador, conforme a idade for avançando. E aí esse processo de evolução, conforme você estuda, conforme você conhece novas opções, vai te metamorfando, né? Metamorfando, caramba, existe, o Guedes, essa palavra, metamorfando? Existe metamorfose, né? Pois é, eu acabei de inventar uma nova palavra. Bom, vamos falar do primeiro perfil. O primeiro perfil é o perfil conservador. Essa pessoa está mais preocupada na garantia do seu patrimônio, na segurança do seu patrimônio. Então ela tem muita aversão ao risco. Ela não está nem aí se tem investimentos que rendem muito mais do que o dela, entendeu? Porque o que ela quer é segurança, na verdade. Normalmente esse tipo de investidor, ele tem 100% do seu patrimônio ali alocado em investimento de renda fixa. E normalmente a sua rentabilidade se equipara um pouco ali, é um pouco parecida com a taxa Selic, por exemplo. Só para você entender, tá? A taxa Selic hoje está em 5,5% ao ano. Bom, mas por que se equipara mais ou menos a taxa Selic, tá bom? Porque ele tende a colocar o seu dinheiro em papéis e títulos equivalentes ou papéis e títulos que têm referência na taxa Selic. Por exemplo, LCA, LCI, CDBs, fundos de renda fixa. E mesmo que ele vá colocar dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, normalmente ele tende a não comprar ativos de longo prazo, né? Por exemplo, Tesouro IPCA. E aí ele acaba colocando dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic, entendeu? Mas só lembrando, isso aqui não é uma regra, tá bom? Isso aqui é na maioria, a maioria dos casos acontece isso. Aliás, eu venho recebendo muitas mensagens para eu falar um pouco de Tesouro Direto, para eu tirar as dúvidas a respeito de Tesouro Direto e já tá
deixar anotado. Muito bem, agora vamos falar do perfil moderado. O perfil moderado é o cara que quer ganhar mais do que a rentabilidade média Selic, tá bom? Mas também ele não quer muito risco, ele também é bastante averso ao risco. Ou seja, ele está disposto sim a arriscar um pouquinho mais, mas ainda assim a maior parte do patrimônio dele, né, às vezes 70 ou mais 70% está alocado ainda em renda fixa. E aí o restante do dinheiro dele, do capital dele, normalmente ele aloca em outros investimentos de renda variável, mas só que ele não compra ações diretamente. Normalmente ele não compra ações diretamente, ele delega para gestores de fundos de investimentos. Então ele está comprando ações, mas só que na verdade ele está comprando um pacote que é um fundo de investimento, um título, que tem ações ali, que tem alguém profissional ali por trás comprando e vendendo aqueles ativos, administrando a carteira. E normalmente ele não vai ter um desempenho, por exemplo, como um cara mais agressivo. Por quê? Porque talvez um cara mais agressivo que comprasse os mesmos papéis que aquele gestor, né, que aquele fundo de investimento ali compra, ele não tem todas as taxas de administração e performance de um fundo de investimento, né? Quando você compra lá um papel de um fundo de investimento, tem lá a taxa de administração mais taxa de performance. Quando o fundo é muito bom e performa muito bem, você tem que pagar a performance lá para aquele fundo. E aí isso come um pouco da sua rentabilidade ao longo do tempo. E esse conjunto de você mesclar renda fixa, né, com uma parte em renda variável de uma maneira um pouco mais moderada, faz com que você consiga equilibrar a relação oportunidade, que é rentabilidade, e risco. Mas de fato a grande característica desse tipo de investidor é que normalmente quando ele vai para a renda variável, ele normalmente delega as suas decisões de compras de ativos e acaba entrando em fundos. E também ele acaba investindo em outros títulos como debentures e também como os próprios fundos imobiliários. E agora a gente vai falar do investidor arrojado, perfil arrojado, né? Essa pessoa, ela normalmente tem um pouco mais de conhecimento do mercado, tem mais conhecimento do risco e essa pessoa aceita esses riscos, desde que a possibilidade de ganho dela também seja aumentada. E diferente do perfil moderado, normalmente essa pessoa não delega a responsabilidade na hora de comprar ativos de renda fixa. Ela normalmente vai comprar ações diretamente, ela não compra fundos de investimentos ou fundos multimercados, ela acaba selecionando as ações e montando o portfólio dela. Ah, Cora, mas quer dizer então que o investidor com perfil arrojado só compra ações? Não e sim. Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Acontece o seguinte, nada é uma regra de fato. Muitas vezes você vai encontrar um investidor super arrojado que tem 60% de todo o seu patrimônio ali, a sua carteira em renda fixa, e os outros 40% ele estoura no risco, mas também ele estoura na rentabilidade sempre que ele acerta. Ou você pode ter, por exemplo, um investidor que ele tem 100% do seu dinheiro alocado em ações, somente em ações, né? Mas só que esse cara consegue diversificar a sua carteira de determinada forma que ele acaba mitigando um pouco o risco, né? Às vezes tem uma ação que cai muito, né? Mas na média as ações subiram, ou tem uma que sobe muito enquanto outras descem, enfim, ele consegue equilibrar esse negócio, consegue equalizar esse negócio. As duas principais características desse tipo de investidor é que normalmente ele tem muito mais tolerância ao risco, justamente porque ele conhece onde ele está pisando e ele tem uma blindagem emocional muito forte para esse negócio todo. Por quê? Para você ter tolerância a risco, imagina, você tem lá o seu dinheiro alocado em ativos, de repente esses ativos caem, né? Se você não tiver muita inteligência emocional para lidar com esse negócio, você entra em desespero. Eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina o seguinte, você tem 100 mil reais, tá bom? 100 mil reais. E aí você separa 10 mil reais, você tem 100 mil reais alocados em vários investimentos. Você separa 10 mil reais e compra em ações de uma empresa. De repente, sai uma notícia absurda, né, dessa empresa que vai movimentar o mercado e as ações caem. Em um único dia caiu a 20%, tá? Vou colocar uma situação aqui bem absurda. Mesmo que você não saiba o seu perfil de investidor e você tiver comportamento de um perfil conservador, o que você vai fazer na hora que cair? Você vai vender na hora. Por quê? Porque você tem verdadeiro pavor ao risco. Então você prefere sair naquele momento mesmo que você perdeu, né, para você não correr o risco de perder mais. Se no mesmo caso você tiver comportamento de um perfil moderado, você provavelmente vai dar aquela borradinha marota nas calças, vai esperar ali uns 2, 3 dias, se o mercado não melhorar, você vai sair. Às vezes piora um pouquinho mais, você sai. Por quê? Porque você também não tem tanta tolerância ao risco e você vai sair. Você prefere sair ali do que perder. Então você percebe, o primeiro e o segundo perfil eles perderam, né? Agora vamos para o terceiro perfil. Se na mesma situação você tem o comportamento de um perfil
perfil arrojado, normalmente você vai se fazer algumas perguntas primeiro. Você vai olhar e vai falar assim, opa, calma aí, caiu 20%, tá? 20% da minha parte de 10% da minha carteira. Quanto que isso dá? Dá R$2.000. Minha carteira é de quanto? De R$100.000. Então, eu perdi 2% de rentabilidade. Poxa, não é tão ruim assim. Calma aí, então vamos pensar direito. Agora deixa eu olhar a notícia, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu entender esse negócio todo. E aí, dependendo da situação, né? Ele vai olhar o negócio, ele já vai conhecer meio que o mercado e vai falar assim, ah, não, isso aqui vai, daqui a pouco já sobe de novo, porque o mercado tomou um susto, todo mundo pega e sai do papel. O que que o espertão faz? Ele pega e taca mais dinheiro. Por quê? Porque ele vai ganhar na revalorização dessas ações. Então, numa situação que os outros dois perfis perderam dinheiro, ele acabou ganhando. Na verdade, não, né? Ele colocou mais dinheiro apostando, né? Por quê? Porque ele tem tolerância ao risco. Pode ser que nesse caso ela continue caindo, pode ser que a empresa vá à falência. E aí ele acaba medindo o risco, né? Pô, se a empresa for à falência ou perder tudo, né? For a zero, né? Para uma empresa listada na bolsa e para falência de uma vez é muito difícil, tá? Só para você saber. Ele vai pensar da seguinte forma, pô, se for para falência, eu vou perder 10% da minha carteira, não vou perder meu dinheiro todo. Então vai ser uma lição aprendida. Mas se ela valorizar, eu vou ganhar porque eu coloquei mais dinheiro ali. Ou seja, no final das contas ele está muito mais disposto a se arriscar mais desde que ele tenha a maior possibilidade de ganho. Agora você me pergunta, né, Cora, quando você começou a investir há 13 anos atrás, qual era o seu perfil de investidor? Bom, muito bem, meu perfil era besta quadrada subdesenvolvida metida a investidor. Isso porque nem mesmo o meu perfil eu sabia. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu não fiz nenhum tipo de mapeamento, eu não sabia qual era a minha aversão ao risco, então já pensou, olha, besteira. Eu fiz o seguinte, eu fiz um formulário para você poder preencher em múltipla escolha rápido. Você entra lá, eu deixei um link aqui abaixo no vídeo, tá bom? Na descrição, você clica lá, você vai entrar no formulário em 2 minutos, clicando, só clicando, você vai responder e aí ele vai te dar a resposta, você vai saber qual é o seu perfil de investidor. São apenas 7 perguntas. E olha, eu recomendo muito que você faça isso para você não cair na mesma armadilha que eu caí há 13 anos atrás, porque muita gente ainda faz isso. Entra num tipo de mercado que ela não está preparada, tudo bem? Então faz isso que vai ser bom para você, vai te ajudar bastante. Bom, meninos e meninas, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre que sair vídeo novo aqui você vai receber, desde que você clique no sininho também, você vai receber notificação, tá bom? E também, se esse vídeo foi legal para você, se te ajudou e se você quer mais conteúdos como esse, coloca no comentário e compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, beleza? E muito importante, esse conteúdo foi legal para você? Dá um joinha aí, porque isso ajuda muito o canal, faz com que esse vídeo apareça para mais pessoas e a gente tá crescendo e a gente vai para cima. Então é isso, eu quero agradecer, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.